Como é possível que uma companhia aérea com uma operação gigantesca consiga legalmente esconder uma frota inteira de aviões do seu balanço oficial? Pois é, isso soa absurdo hoje, né? Mas, assim, durante décadas, quem investia olhava para os relatórios financeiros de grandes corporações e, tipo, via só uma fração do tamanho real das dívidas. Nossa, sim. E acho que para quem nos escuta e de repente acha que contabilidade é só uma matemática chata ou, sabe, uma papelada burocrática para pagar imposto, a realidade é bem diferente, né? Porque essas regras, na verdade, ditam se uma empresa gigante parece estar à beira da falência ou prestes a dominar o mercado mundial. Com certeza. Eu sou suspeito para falar, mas eu sempre digo que a contabilidade conta a verdadeira história econômica, sabe? O foco real hoje é a essência sobre a forma legal, é a linguagem secreta dos negócios. Exato, e é super animador, porque a nossa missão nessa imersão de hoje é justamente decifrar essa linguagem secreta. E para isso, a gente vai mergulhar num material muito incisivo. É um manual focado em contabilidade geral e avançada, escrito pela Vânia Rodrigues dos Santos. Aham, uma fonte excelente. Ela é uma advogada tributarista com 14 anos de atuação, né? Isso mesmo. E o texto que estamos usando é a edição 2027, voltada para a série da Receita Federal do Brasil. Então, assim, aborda as normas contábeis mais atualizadas, sabe, os pronunciamentos CPC e as normas IFRS. Mas antes da gente entrar nessas regras mais complexas, tipo, a gente precisa entender o palco onde tudo isso acontece, né? Sim, o palco principal. E esse palco são as demonstrações contábeis. É onde toda a movimentação financeira, toda a riqueza gerada ou destruída tem que aparecer. Bom, eu gosto de usar uma analogia que acho bem simples para quem está acompanhando a nossa conversa. O balanço patrimonial seria tipo assim, uma fotografia. Sabe aquele clique exato de um instante? Perfeito. Uma foto congelada no tempo. Exato. Mostra o que a empresa tem e o que ela deve no dia 31 de dezembro, por exemplo. Já a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, é tipo um filme. Mostra tudo o que aconteceu durante o ano todo. Eu acho essa analogia fantástica. E, olhando primeiro para a fotografia, para o balanço patrimonial, a gente tem a base de tudo, que é a equação patrimonial. É uma regra inquebrável, sabe? O ativo sempre tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Espera, deixa eu traduzir isso para a nossa audiência. O ativo seria tipo os recursos, o que a empresa controla, né? Isso, bens e direitos. E do outro lado a gente tem que mostrar quem financiou isso. O passivo são as dívidas, as obrigações com terceiros. E o patrimônio líquido são os recursos dos próprios donos, dos acionistas. Aham. E na falta do balanço, a gente divide as coisas pelo tempo também, não é? Tem o circulante e o não circulante. Exatamente. O circulante é o curto prazo. A regra geral é tudo aquilo que vai virar dinheiro ou que vai ser pago em até 12 meses. Então a gente fala de estoques, dinheiro no caixa, aquelas contas de luz do mês. E o não circulante é o que passa de 12 meses, o longo prazo, onde fica o maquinário pesado, os imóveis, o chamado imobilizado. Mas olha, uma coisa que o material da Vânia detalha e que eu acho fascinante é o intangível. O intangível é onde mora o valor das empresas modernas. Pois é, não é só a marca registrada ou patente. O manual diz que, tipo, softwares, listas de clientes e até o know-how da empresa entram aí. Coisas que a gente não pode tocar, mas que valem bilhões. Sim, e medir isso é um desafio e tanto. Mas, mudando da fotografia para o filme, vamos falar da DRE. Ela tem uma estrutura muito lógica, sabe? Uma verdadeira cascata matemática. Uma cascata. Gostei. Ela começa lá em cima com tudo que a empresa vendeu, né? A receita bruta. Exato. E aí a água vai caindo e você vai tirando as coisas. Tira as deduções, os impostos sobre vendas, para chegar na receita líquida. Depois, você tira o CPV, que é o custo dos produtos vendidos, e aí você chega no lucro bruto. E não para por aí. Do lucro bruto, tipo, a gente vai tirando todas aquelas despesas operacionais do dia a dia, salários, aluguel, até sobrar o lucro líquido final lá embaixo.
Mas, peraí, tem um ponto-chave aqui que a fonte bate muito na tecla. A DRE é construída pelo tal do regime de competência. Isso é fundamental para entender a contabilidade. O foco não é o fluxo de caixa puro. Então, deixa eu ver se eu entendi bem para explicar. Se uma empresa faz uma venda gigante no finalzinho de dezembro, entrega o produto, tudo certinho, mas o cliente só vai pagar, sei lá, em março do ano seguinte, a empresa já registra essa venda inteira no filme desse ano agora? Sim, integra totalmente a DRE deste ano. Porque pelo regime de competência, o foco é a realidade econômica. A venda ocorreu, o esforço foi feito, o direito de receber existe. O caixa, bom, o dinheiro físico a entrar depois é só um detalhe financeiro. Aham, faz sentido. Não distorce o esforço real que a empresa teve naquele ano. Exato. Mas aí a gente entra num cenário mais complexo. E se, em vez de vender um produto, a nossa empresa resolver comprar um pedaço de outra empresa? A boneca matriosca corporativa. Tipo, como a gente tira uma fotografia de uma empresa que tem outra empresa dentro da barriga dela? Exatamente. E para lidar com isso, a gente usa o que a fonte chama de pronunciamento CPC 18. Ele introduz o MAP, o método da equivalência patrimonial. E como é a regra desse MAP? A regra prática diz que, se a empresa investidora compra 20% ou mais do capital votante da outra, a gente presume que ela tem influência significativa. Ela vira uma coligada. 20%. Tá. Isso. E se ela passa de 50%, aí é controle absoluto. Vira uma controlada. Mas olha, não é só um número cravado na pedra. Tem fatores qualitativos. Tipo o quê? Tipo, se a empresa comprou só 15%, mas tem assento no conselho de administração ou fornece uma tecnologia exclusiva, ela tem influência real. Então o EMAP tem que ser aplicado pela essência e não só pela forma. Entendi. Mas peraí. Lendo a fonte, eu me deparei com um negócio que parece um grande paradoxo, sabe? O paradoxo dos dividendos. Esse mesmo. A regra diz que quando a empresa que a gente comprou dá lucro, o valor do nosso investimento nela aumenta lá no nosso balanço. Lógico, né? A empresa engordou, o investimento vale mais. Até aí tudo bem. Mas aí diz que quando essa mesma empresa distribui os lucros, ou seja, paga dividendos para a gente, o valor do investimento diminui no nosso balanço. Como assim? Ganhar dinheiro vivo diminui o investimento. Eu fico chocada com isso. Parece estranho, né? Mas, bom, é de uma elegância matemática incrível. Pensa comigo. A fórmula do MAP é simplesmente a nossa porcentagem multiplicada pelo patrimônio líquido lá da investida. Tá, nossa fatia do bolo. Isso. Quando ela dá lucro, o patrimônio líquido dela sobe. A nossa fatia sobe. Mas quando ela paga os dividendos, de onde sai esse dinheiro? Sai de dentro do próprio patrimônio líquido dela e vai para o nosso caixa. Ah, entendi. O bolo dela diminuiu porque ela mandou um pedaço para o nosso caixa. Exato. Se a gente mantivesse o valor do investimento alto lá no balanço e, ao mesmo tempo, colocasse o dinheiro que recebemos no nosso caixa, a gente estaria contando a mesma riqueza 2 vezes. Seria uma ilusão. Nossa, genial! Para não duplicar, abate do investimento. O manual até dá um exemplo bem passo a passo com a empresa alfa e a empresa beta, né? Vamos passar por ele porque eu acho que clareia muito. Vamos lá. A fonte diz o seguinte. A empresa alfa vai lá e compra 25% da empresa beta. E ela paga R$900 mil por isso. Ok. A alfa pagou 900 mil. E qual era a situação da beta na hora da foto? Naquele exato instante, o patrimônio líquido total da beta era de R$3 milhões. Certo. Matemática rápida aqui. Se a alfa comprou 25% de 3 milhões, o valor patrimonial da fatia dela seria de R$750 mil. Perfeito. Esse é o passo 1. Mas espera, a alfa pagou 900 mil. Ela pagou 150 mil a mais do que o negócio realmente valia no papel. Sim, e esse é o passo 2. Esse valor a mais, esses 150 mil, a contabilidade não chama de erro ou desperdício. Chama de ágio por expectativa de rentabilidade futura. O famoso goodwill. Goodwill é tipo pagar pela marca
ou pela expectativa de que a Beta vai bombar no futuro, né? Exatamente. O goodwill fica lá registrado separadamente. Bom, avançando no tempo, chegamos no passo 3. Durante o ano, a empresa Beta trabalhou e gerou um lucro de R$ 400 mil. E a Alfa tem 25% disso. Isso. Então a Alfa reconhece R$ 100 mil de lucro. O investimento que começou com 900 agora sobe para 1 milhão. Legal. Mas aí vem o passo 4. A diretoria da Beta decide distribuir R$ 80 mil em dividendos para os sócios. E a Alfa, tendo 25%, recebe R$ 20 mil em dinheiro vivo. Dinheiro no caixa. E aí, pelo nosso paradoxo, o valor do investimento lá no balanço cai 20 mil. Exato. Passo 5. A matemática final. Começou em 900 mil, somou 100 mil do lucro e tirou 20 mil dos dividendos. O investimento fecha o ano valendo R$ 980 mil. Gente, que mecânica redondinha. Mas sabe, tudo isso que falamos do MEP e do lucro, a gente tem que lembrar que o lucro nasce da receita. E a fonte traz uma revolução gigantesca sobre como se registra a receita, que é o tal do CPC 47. O CPC 47, que vem do IFRS 15, foi um terremoto no mundo contábil. Antes, o foco era transferir riscos e benefícios para o cliente. Era super vago. Agora, a palavra de ordem, a filosofia absoluta, é controle. Transferência de controle. Sabe que eu imagino logo uma empresa vendendo software, que era uma bagunça antigamente. Tipo, a empresa vende um software e já embute no pacote um ano inteiro de suporte e manutenção. Antes, como você separava quando a empresa ganhou o dinheiro do software e quando ela ganhou o dinheiro da manutenção? Era um caos. As empresas manipulavam muito. Mas agora, com o CPC 47, temos 5 passos obrigatórios e sequenciais. Quais são? Passo 1, identificar o contrato. E detalhe, se for um contrato sem substância comercial, tipo 2 empresas trocando mercadorias iguais só para inflar o faturamento, a norma proíbe. Não tem receita. Não pode inventar faturamento falso. E o passo 2? Passo 2, identificar as obrigações de desempenho, ou POBs. No seu exemplo, o material da Vânia é bem claro. O software é uma POB e a manutenção é outra completamente separada. Porque o cliente usa de jeitos diferentes, né? E o passo 3? Determinar o preço. E aqui tem que ser o preço real. Se tem um financiamento longo, tem que tirar os juros. Se tem desconto, tem que contabilizar. Tá, achamos o preço real. E aí chegamos no passo 4, que é alocar esse preço. Esse é o momento crítico. Sim, é onde muita gente se perde. Vamos aos números exatos da fonte. Imagina que o software, se vendido sozinho, custa R$ 1.200. Ok. E a manutenção sozinha custa R$ 300. Total, R$ 1.500 se fossem separados. Exatamente. Mas o vendedor faz um pacote promocional e vende os dois juntos por R$ 1.400. Tem R$ 100 de desconto aí. E você não pode simplesmente jogar esse desconto todo nas costas da manutenção. Você tem que fazer uma proporção matemática baseada nos R$ 1.500 originais. Ah, entendi. Como o software era 1.200 de 1.500, ele representava 80% do valor. Então ele pega 80% do novo preço de 1.400. Perfeito. 80% de 1.400 dá R$ 1.120. Essa é a receita alocada para o software. E os 20% restantes, os R$ 280, vão para manutenção. E por que ter todo esse trabalho chato de separar centavos? É para o passo 5, né? O reconhecimento da receita. Isso porque o software é entregue na hora, o cliente passa a ter o controle, então aqueles R$ 1.120 são reconhecidos em um ponto no tempo, imediatamente. Mas a manutenção, ela não foi entregue. Ela vai ser prestada mês a mês por um ano. Então, a empresa vai reconhecendo aqueles R$ 280 ao longo do tempo. Exatamente. Olha como amarra perfeitamente o regime de competência com a ideia de transferência de controle. É lindo de ver funcionando. É quase poético. Mas assim como o CPC 47 forçou as empresas a serem realistas sobre quando elas ganham dinheiro, teve um outro CPC que forçou elas a serem realistas sobre o que elas devem. E aqui a gente volta para o começo do nosso papo. As frotas de aviões escondidas. Ah, sim. O antigo modelo de arrendamento que as empresas usavam era o chamado arrendamento operacional.
Era tudo tratado como simples aluguel. E era o famoso off-balance, não é? Ficava fora do balanço. A empresa alugava plataformas de petróleo gigantes, maquinário caríssimo por 20 anos. E aquela dívida bilionária simplesmente não existia no passivo dela. E isso mascarava completamente o risco. Quem analisava a empresa achava que ela não tinha dívidas. Mas aí veio o IFRS 16, ou CPC 06 aqui no Brasil. Acabou a brincadeira. Agora praticamente tudo vai para o balanço patrimonial do arrendatário. Caramba, então do nada o avião alugado tem que aparecer na foto. Sim, a empresa precisa criar um ativo de direito de uso, porque ela controla o direito de usar aquele avião, né? E, ao mesmo tempo, ela cria um passivo de arrendamento, que é a dívida de todos os aluguéis futuros somados. Nossa, o índice de endividamento da empresa deve explodir no dia seguinte à nova regra. Explode, a dívida fica visível. Mas, por outro lado, tem um impacto muito curioso no EBITDA. Sabe o EBITDA, aquele indicador super famoso de geração de caixa operacional? Sei, todo mundo do mercado financeiro só fala em EBITDA. O que acontece com ele? Ele melhora, porque antes a despesa de aluguel era operacional e reduzia o EBITDA. Agora, como o ativo e o passivo foram para o balanço, a despesa mensal vira depreciação do ativo e juros da dívida. Ah, e depreciação e juros ficam abaixo do EBITDA, não entram na conta. Exato. Então o EBITDA incha, parece que a operação está mais eficiente, mas na verdade a dívida está lá exposta no balanço. Entendi. Mas vem cá, e a máquina de café expresso do escritório? Eles precisam fazer cálculo de valor presente para aluguel de notebook e máquina de café? Imagina o desespero de quem faz a contabilidade. Não. A regra traz exceções importantes. A fonte lista duas principais. Se o arrendamento for de curto prazo, tipo até 12 meses, ou se o bem for de baixo valor, que a convenção lá fora colocou em até $5.000 quando novo. Nesses casos, pode continuar jogando só como despesa de aluguel mesmo. Ufa, ainda bem. Mas olha só, a gente colocou um monte de coisa na foto do balanço. Colocamos o avião inteiro no ativo de direito de uso. Colocamos aquele goodwill de R$150 mil da empresa Beta. Tudo bonito. Mas o mundo real dá voltas, né? Dá muitas voltas. E se o negócio der errado? Pois é, e se a tecnologia ficar velha? O que acontece com essa fotografia quando o mercado afunda? É aí que entra o choque de realidade, que é o CPC 01, ou IAS 36. O famoso impairment, ou teste de recuperabilidade. Impairment. Palavra assustadora para quem investe. A regra de ouro é que um ativo não pode estar registrado no balanço por um valor maior do que ele realmente pode gerar no futuro, certo? Exato, é o princípio da prudência. Mas como você calcula isso? A norma diz que a gente precisa encontrar o valor recuperável. E a fórmula para isso é pegar o maior valor entre dois cenários possíveis. A gente chama de fórmula Max. Tá, o maior valor. Quais são os cenários? O primeiro é o valor em uso. Você projeta o fluxo de caixa que a máquina vai gerar trabalhando e traz a valor presente. O segundo é o valor justo líquido de vender. Que seria, tipo, se eu vender agora no mercado, quanto eu pego na mão tirando as taxas? Isso. Você compara os dois. O que for maior é o seu valor recuperável. Se ainda assim esse número for menor do que o que está lá no balanço, você tem que reconhecer a perda. O impairment. O valor cai na hora. Moça! E lembra daquele goodwill da empresa Beta? O ágio de 150 mil. Como ele é só uma expectativa de lucro futuro e não uma máquina de verdade, o que acontece com ele se a expectativa for frustrada? O goodwill sofre as regras mais duras de todas. Como ele não amortiza, a norma exige que ele seja testado por impairment obrigatoriamente todo ano. Todo santo ano. Uau! E se a empresa constatar que perdeu aquele goodwill? Se ela assumir um impairment nele? Aqui vem a parte mais dramática. Diferente de um prédio que, bom, pode se valorizar de novo depois de uma crise e ter o impairment revertido, o impairment do goodwill é totalmente irreversível. Espera, irreversível mesmo? Tipo, se a economia recuperar 5 anos depois, não dá para colocar o valor de volta? Nunca mais, porque o goodwill representa aquela confiança inicial, a expectativa subjetiva. Uma vez que você admite que errou,
que pagou caro demais e o mercado engoliu sua expectativa, a contabilidade não permite que você ressuscite essa confiança perdida. O valor evaporou. É um atestado de que a empresa errou o alvo. Fascinante. E assustador. Sabe, amarrando tudo isso, a gente vê que a contabilidade moderna está muito longe daquela imagem de preencher nota fiscal. É um sistema super complexo, quase como uma arquitetura de espelhos para refletir o controle real. Com certeza. Regras como o CPC 47 das receitas, o CPC 06 dos arrendamentos e o CPC 01 do impairment existem justamente para impedir que a sociedade seja enganada por ilusões financeiras. Não dá para esconder avião nem maquiar lucro fantasma tão fácil hoje em dia. Mas sabe, toda essa nossa conversa me deixa com um pensamento bem provocativo. Qual? Bom, nós vimos o esforço colossal que as normas fazem hoje para colocar coisas complexas, tipo controle de contratos e ativos arrendados, dentro de uma fotografia matemática criada séculos atrás, que é a equação patrimonial. Mas e o futuro? À medida que a economia vai se tornando cada vez mais imaterial, sabe? Cada vez mais baseada em algoritmos de inteligência artificial, em dados puros e na atenção humana. Será que a equação patrimonial de hoje vai conseguir continuar fotografando a verdadeira riqueza? Ou será que a gente vai precisar de uma revolução contábil ainda mais radical que essa? Uau! É uma reflexão e tanto para a gente levar adiante. Porque o valor real das coisas está mudando de forma. Bom, agradecer muito a quem acompanhou a nossa imersão de hoje. Explorar essas engrenagens corporativas é, no mínimo, revelador sobre como o mundo funciona de verdade. Foi um prazer. E a contabilidade, como vimos, continua sendo uma ciência em constante evolução. Sem dúvida. Fiquem de olho nas fotografias e nos filmes das empresas. Até a próxima!